Por último, senhor presidente, queria dizer que hoje participei com o presidente Renan Calheiro de uma audiência, na condição de vice-presidente da Casa, com as 3 entidades que representam os juízes federais do país. E essa audiência, ela foi na presidência do Senado, foi cordial, ouvimos as ponderações que a AJUF, no caso, foi a proponente da audiência, mas as outras 2 entidades também estavam representadas, e o que nós tivemos lá foi um esclarecimento, porque acho que a atitude do presidente Renan está sendo bastante ponderada sobre essa questão da criação dos novos tribunais. Primeiro, que há um entendimento da necessidade do Brasil sair dos 5 tribunais recursais que tem e ampliar, principalmente na primeira região onde nós atuamos, senhor presidente. São 13 estados, mais o Distrito Federal, 70 milhões de habitantes, que tem uma distância de 4.000 quilômetros entre um cidadão que mora lá no Acre, no interior do Acre, que tenha que recorrer na busca de justiça. Acho que também a maneira como a desinformação tem dominado esse debate, nós temos tido aí um desrespeito com a atividade dos juízes federais nesse país. Se fala que custaria 8 bilhões por ano a implantação dos tribunais. Não é verdade. O custo da Justiça Federal no país hoje é de 7 bilhões por ano, mas toda a Justiça, 78% desses gastos são na primeira instância. Ou seja, os tribunais recursais superiores, próximo de 20% dos 7 bilhões. Um tribunal custará, caso implementado, não bilhões por ano, mas 150 a 170 milhões de reais por ano. Um outro aspecto importante é ver que, quando foram criados os 5 tribunais, nós tínhamos 90 mil processos na Justiça Federal. Agora são 1.200.000. 1.200.000 processos. Nós estamos falando de acesso à justiça, de respeito aos juízes e às juízas federais, né, que tenham respeito desse país pelo trabalho, pela maneira como atuam, a maneira profissional que atuam. Quando foram criados esses tribunais, tínhamos 2,5 juízes para cada desembargador. Hoje são 14 juízes para cada desembargador. Eu sou contra a ampliação de órgãos públicos, sair criando, inchando a máquina pública. Fui prefeito e governador, sei da necessidade de se ser responsável na hora de se fazer a expansão do serviço público. Mas, quando é necessário, também sei defender. Então, eu queria dizer a Vossa Excelência, concluindo, que acho que tem uma solução para esse impasse. A promulgação. O presidente Renan está estabelecendo um compromisso de ser cauteloso, de esperar mais, de ouvir mais, para que a gente não tenha mais uma situação de insegurança jurídica, de um conflito entre judiciário e uma decisão soberana do Parlamento, da Câmara e do Senado, do Congresso Nacional. Então, a minha proposta é de que, tendo em vista esse debate todo sobre a constitucionalidade, que se possa ter uma manifestação direta do presidente do STJ propondo a criação do primeiro Tribunal Regional. O impasse estaria resolvido e nós teríamos uma condição de todos saírem ganhando nessa necessidade que temos de implantar. Começaríamos concretamente com o primeiro, depois viriam os outros tribunais, dentro das possibilidades orçamentárias do judiciário. Então, eu faço um apelo ao bom senso. É um apelo que faço, para que, diante desse impasse e de uma decisão soberana do Congresso, que o ministro presidente do STJ possa encaminhar uma proposta, criando o primeiro na primeira região e apontando para daqui a 1 ano, 2 anos, criar o segundo, e assim nós criarmos uma condição melhor para a atuação da Justiça Federal no nosso país. Esse é meu pronunciamento, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência pela colaboração que me deu, assumindo a condução dos trabalhos da Casa.